Hoje o plenário da Câmara Municipal de Paracatu ficou pequeno para tanta gente que participou da audiência pública que tratou sobre o plano diretor participativo do município, com foco na lei popularmente chamada de Lei do Chacreamento. Durante toda a manhã, aconteceu uma audiência pública na Comissão de Administração Pública na Câmara Municipal. Na pauta, o plano diretor participativo de Paracatu, com o plenário lotado, os participantes da reunião debateram sobre a polêmica em torno dos chacreamentos em Paracatu. Muitos deles feitos de forma irregular. Além dos membros da Comissão Administrativa e vereadores, participou da audiência a promotora Mariana Leão, que ressaltou pontos relevantes acerca dos inúmeros loteamentos feitos na cidade. Tem muitas pessoas que compareceram na promotoria prestando depoimento, pediram uma reunião para elas entenderem o que estava acontecendo. E eu acredito que o material que a gente divulgou, o outdoor, as entrevistas na rádio, algumas que eu dei, algumas que o tenente Norberto da Ambiental deu no programa Paracatu Rural, também não foram suficientes para que as pessoas entendessem o problema. Porque quando a vereadora Vera falou dessa recomendação que eu fiz para que a lei fosse revogada, não foi um problema só de formalidade. A lei é inconstitucional, a forma que ela foi colocada é errada, mas se os senhores e as senhoras me perguntarem, e se ela tivesse sido colocada da maneira correta, utilizando o trâmite legal, os instrumentos adequados, resolveria o problema dos loteamentos? Não, não resolveria. O problema dos senhores persistiria. Por quê? Aqui existem muitos loteamentos, aproximadamente 50. Cada caso é um caso. Inclusive, dentro dos loteamentos, a gente descobriu que as pessoas têm problemas diferentes. Por exemplo, pessoas que compraram os lotes são próximos, mas um lote, por exemplo, está dentro de uma área de proteção ambiental. E é a área de proteção ambiental criada por lei estadual. Então, por exemplo, nesse caso, ainda que houvesse a possibilidade de regularizar, o lote que está inserido dentro dessa área não poderia ser regularizado. E existem algumas inviabilidades técnicas, por exemplo, a fossa séptica, a maioria dos senhores que comprou o lote procurou orientações para fazer a fossa séptica corretamente. Longe do poço de água, vocês não querem beber água contaminada, é óbvio. Mas existe uma limitação da quantidade de fossa séptica e do número de fossa séptica para o número de pessoas. Então, existem alguns loteamentos que vão ter problema com a fossa séptica. Da mesma forma, com o abastecimento de água. Quando os senhores compraram os lotes, eu acredito que a maioria aqui, quando foi comprar, recebeu a promessa de obter água, luz elétrica e alguma infraestrutura básica condizente com aquilo que estava sendo pago. E essas pessoas confiaram nessa promessa. Mas não foi feito, na maioria dos casos, um estudo para verificar se o poço de água que existia naquele local tinha potencial para abastecer todas as famílias. Eu estive ouvindo algumas pessoas que já estão em loteamentos, que são loteamentos mais antigos, loteamentos consolidados, onde pessoas moram lá há pelo menos 10 anos, e que eles tiveram que cotizar a água e colocar um aparelho no poço para medir a vazão da água e estabelecer um limite de uso de água por família, porque não tem água para todo mundo. Então, assim, como que você vai regularizar uma situação dessa? A pessoa vai ter a propriedade, mas não vai ter água? Olha, só depois da fala da promotora, ela precisou sair da audiência e reafirmou que vai analisar caso a caso acerca dos loteamentos em Paracatu. A audiência pública seguiu com outras manifestações acerca do tema. Mais detalhes sobre as discussões feitas durante a audiência serão repassados amanhã no Jornal da Cidade, primeira edição. Não deixe de acompanhar. Deixa eu falar aqui rapidamente, aqui são 19h04, porque tudo tem que ser planejado. Nós estamos falando aí de um plano diretor. Né? Não dá mais para você construir, não dá mais para você ter desenvolvimento se você não fizer um planejamento, se você não tiver dentro da lei, dentro da organização e dentro do planejamento. Essa é a grande verdade.